Seja muito bem-vindo aqui ao podcast do Desenvolvedor Disputado. Lembrando que aqui nós discutimos sempre estratégias na sua jornada para você conseguir o seu primeiro como desenvolvedor Java e se tornar um programador disputado. Bom, eu sou José Castilho e o tema da nossa live de hoje é: quais são as vantagens do Java perante as outras linguagens do mercado? E hoje eu vou comparar aqui Java com as principais linguagens existentes hoje no mercado. Por quê? Para que você tenha essa real noção das vantagens, das desvantagens, e que você possa também ter informações para tomar essa decisão. Caso você esteja aí travado, sem se decidir sobre para que lado que você vai, por conta da falta de informação, né? Eu separei esse tema aqui hoje justamente porque tem muita gente que fica travado, né, no estudo. Ele não sabe para onde vai porque ele não sabe exatamente, será que compensa mesmo eu estudar Java? Será que eu vou estudar Python? Será que eu vou para C#? Será que eu vou aprender PHP, C? Enfim, para onde que eu vou, né? Para que lado que eu vou? A galera fica muito em dúvida a respeito disso, e o fato de você ficar com essas dúvidas vai fazer com que você se atrase, se enrosque e demore mais para entrar no mercado. Então, uma vez que eu estou aqui para poder te ajudar a tomar essa decisão, fica muito mais fácil, que aí você não fica aí travado. E um ponto que, assim, se você não souber das vantagens também do Java sobre as outras linguagens, você também pode acabar optando por uma linguagem que está em decadência por falta de informação. E aí, o que vai acontecer, né? Você certamente vai ter uma carreira aí mais sofrida, vai acabar tendo dificuldades de encontrar vagas de trabalho, não vai conseguir vaga de trabalho em qualquer cidade, porque dependendo da linguagem que você escolher, é muito mais difícil você encontrar um lugar para trabalhar. Além do mais, também, que tem linguagens aí que elas estão em decadência e, principalmente, a parte salarial dela sofre muito. E vai ser mais difícil se você, por exemplo, não entrar com Java, escolher alguma das linguagens que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, você pode ter dificuldade para conseguir ter um salário bom, né? Então, assim, é legal você saber e não se enroscar, não entrar em mercado decadente para que você não se enrosque depois. E é claro que eu vou começar aqui, inclusive, eu separei algumas linguagens aqui para a gente fazer essa comparação. Eu não tinha colocado elas em ordem, não, mas agora eu vou colocar em ordem de decadência, tá? As mais decadentes, com certeza eu vou acertar. E depois a gente tem as do mercado, né? Vamos lá, vou começar com a linguagem que talvez aí tem gente que não vai gostar da minha comparação, mas vamos começar aqui comparando Java com Delphi. Tá frio, mas o clima aqui de hoje da nossa live tá quente. Olha só, vou comparar hoje aqui Java com Delphi, Java com Python, Java com C#, Java com C e Java com PHP. Essas são as linguagens que eu vou discutir aqui hoje para que você possa decidir sobre as vantagens, né, do Java a respeito de todas essas outras linguagens. Então, assim, eu vou dar uma puta visão de mercado aqui para vocês, tá? Esse é o meu objetivo. E te mostrar de verdade, sabe, sem filtros mesmo. Eu não estou aqui para defender Java, para denegrir nenhuma imagem de nenhuma linguagem, não. Eu estou aqui para dar uma visão real de mercado para vocês, pelo amor de Deus, tá? Eu não vou falar nada aqui que seja puxando sardinha, não. Eu estou, de verdade, indo em cima da jugular do que está acontecendo no mercado. Então, bora lá. Primeira comparação, Java com Delphi. Delphi é uma linguagem que certamente está decadente. Por quê, cara? Porque, pouquíssimas empresas utilizam o Delphi. Ela acabou entrando em desuso. Você vê poucas empresas, e principalmente no interior, né, do país, em cidades pequenas, utilizando Delphi. Por que a galera utilizava Delphi no passado? Porque antes, isso há, 10 anos atrás, dava-se muito trabalho você construir telas, né? Por exemplo, se você fosse fazer uma tela com Java, uma tela com
C, uma tela sei lá, com ASP, com qualquer outra linguagem, você levaria muito tempo para poder construir uma tela, né? A parte de interface com o usuário. Então, no passado, a galera optava muito pelo Delphi, porque ele era muito fácil. Você clicava, arrastava, montava a telinha, tal, conectava no banco de dados e, pô, a mágica estava feita, sabe? Era muito fácil você desenvolver um programa com Delphi por esse ponto de vista. Entretanto, você ficava engessado para as coisas que a ferramenta te possibilitava fazer. Então, o software acabava ficando pesado, você não conseguia fazer muitas otimizações, tem a questão de estar amarrado ao Windows, né? Você tem que instalar o sistema lá, aí a questão de suporte, você tem que ter um cara para ir lá instalar o sistema no cliente, muitas vezes dá pau, tem diversas incompatibilidades, questão de instalação de bibliotecas e tudo mais. Então, assim, o Delphi acabou caindo em desuso por conta disso. Por quê? A gente hoje teve uma migração muito forte para sistemas web, mobile, e o Delphi não se atualizou tanto assim. Eles até têm módulos para você construir aplicativos mobile e tudo mais, fazer a parte web, só que ele caiu em desuso. Tem pouquíssimas empresas que usam. Por quê? Ele não é tão flexível a ponto de permitir a flexibilidade que outras linguagens, como, por exemplo, o Java, permite. Então, beleza, você já sabe o porquê que, por exemplo, o Delphi não rola. Eu comecei aqui comparando com vou falando a respeito dessas linguagens, tá? As desvantagens dela, e eu vou citar também aqui, como eu citei no Delphi, uma das principais vantagens que fizeram com que ela fosse utilizada no passado, e depois eu vou falar, vou fazer a comparação do Java com elas, tá? Para vocês terem uma ideia bem clara da visão real de mercado aí do Java, tá? O Kailon está perguntando se a live está sendo gravada. Sim, está sendo gravada, porém não vai ficar disponível para sempre, tá? Então, depois você corre aí no YouTube, porque a gente vem editando e a gente tira elas depois do ar, tá? Então é legal acompanhar aqui ao vivo, beleza? Eu não posso garantir que ela vai ficar disponível gravada, não. Então vamos lá. O Delphi, você já sabe qual é a principal desvantagem dele, né? Delphi vem de uma linguagem orientada à função, né? E depois eles até implementaram orientação a objeto no Delphi, só que não pegou muito bem, a galera não conseguiu desenvolver legal orientação a objetos no Delphi, né? Uma coisa que pegou. E Java, em contrapartida, ele é 100% orientado a objeto e você não consegue desenvolver orientado à função com Java, não vai rolar. Você é forçado a desenvolver orientado a objeto. E isso traz um monte de benefícios, como, por exemplo, facilidade de extensão, você facilmente consegue desenvolver novos componentes sem impactar no que já existe no programa, você consegue utilizar bibliotecas que já estão prontas, né, no mercado. Enfim, tem uma infinidade de outras possibilidades aqui com o Java. Java com C Sharp. C Sharp, assim, se eu fosse comparar hoje quais são os grandes concorrentes para o Java, eu diria que C Sharp, de longe, assim, é um concorrente que está ali bem num nível de pau a pau com Java no mercado, a questão de vagas, de oportunidade de trabalho, tá? C Sharp também tem muita oportunidade de trabalho, C Sharp também tem a questão da orientação a objeto, você consegue desenvolver mobile, consegue desenvolver para web também. Entretanto, tem a questão de amarração com servidores, com softwares da Microsoft, licenças mais caras. Então, por conta disso, muitas vezes as empresas acabam não usando tanto C Sharp quanto poderia, né? Então, a galera, principalmente as grandes empresas, acabam partindo mais para o mundo open source e partindo para o Java e utilizando soluções mais parrudas, né? Porque quando você pega o mundo da Microsoft, ele vem todo amarradinho ali com as soluções da Microsoft. E a maioria das empresas de grande porte não gostam muito disso, né? Porque fica amarrado.
Então, assim, a questão também de performance, né, do C Sharp, apesar de oferecer bastante possibilidades também, é muito mais difícil, né? Você acaba tendo mais soluções voltadas para a construção de telas, de coisas cadastrais, coisas mais simples, do que, por exemplo, soluções mais pesadas, como as que a gente produz com Java. Sem contar que, em comparação de bibliotecas prontas, por exemplo, Java tem muito mais bibliotecas prontas. Aí você vai falar, Castilho, eu não sei o que é a biblioteca. Cara, uma parada muito simples. Imagine o seguinte, você quer desenvolver reconhecimento facial no seu aplicativo. Já existe lá uma biblioteca, ou seja, um pacotinho Java que você importa no seu projeto e você usa para colocar essa função no seu sistema. Leitura de digital, ou, por exemplo, fazer trabalhos com geração de PDF, enfim, isso que são as bibliotecas. Então, assim, no Java a gente tem uma pancada de bibliotecas para praticamente tudo. E C Sharp também tem algumas, mas Java tem muito mais, e a maioria delas são open source, enquanto que no mundo da Microsoft, praticamente tudo é pago. Então, a galera acaba não usando, porque muitas vezes, às vezes, você quer fazer uma soluçãozinha para melhorar a usabilidade do seu sistema, aí você acaba tendo que pagar lá uma biblioteca a mais. E as empresas não fazem isso, né? Por conta disso que muitas vezes elas preferem partir para o mundo Java. Porque no mundo Java, você tem o custo ali com a mão de obra da galera, só que você tem muito menos custo na questão de licenças, né? E de longe isso aí é também um dos principais pontos que eu acredito que fazem com que a maioria das empresas do mundo corporativo, empresas de médio e grande porte, prefiram utilizar o Java. Por quê? Porque ele vem do mundo open source. Claro que elas pagam também por licenças de algumas coisas, como, por exemplo, o servidor de aplicação, né, os servidores de aplicações. Porque o que acontece? Quando você desenvolve um software, ele tem que ser instalado, colocado lá em alguma coisa para ele poder ficar disponível para você acessar. E o cara que faz isso é um cara chamado servidor de aplicações. Em Java, a gente tem alguns gratuitos. Mas, para aplicativos de maiores escalas, de maior produtividade, de maior performance, tem também a opção do cara pagar por um servidor já configurado, já pré-configurado para isso, e que ofereça maiores possibilidades, por exemplo, de escalabilidade. Então, tem empresas que pagam por alguns servidores, para poder ter um Java mais parrudo. Ok? Que é uma possibilidade. Então, assim, Java tem, comparado com C Sharp, ele tem muito mais mercado, por quê? Porque ele tem uma comunidade open source. O que é open source? Uma comunidade de um monte de desenvolvedor que trabalha gratuitamente em alguns projetos para desenvolver componentes para poder tornar o Java melhor. Enquanto que no C Sharp você não tem uma comunidade assim. Tá? Então, aí que está a principal diferença. O mundo gratuito, você tira dúvidas sobre desenvolvimento Java muito mais fácil, porque a comunidade toda é uma comunidade que se ajuda, porque no meio dos desenvolvedores Java, a gente tem essa pegada do um ajudar o outro gratuitamente, um tira a dúvida do outro, um aprende com o erro do outro, sabe? Tem vários fóruns onde você vai lá, posta a sua dúvida e a galera vai lá e responde, sabe? E isso é no mundo inteiro. Você tem fóruns em português e tem também fóruns em inglês. Se você quer mais velocidade, você vai lá e posta num fórum, por exemplo, que está disponível no mundo inteiro, né, onde tem gente do mundo inteiro respondendo. E no Java, essa questão é muito forte mesmo. A galera colabora demais. E eu acredito que, assim, talvez até essa questão da comunidade de desenvolvedores Java ser tão forte no ponto de se ajudar, isso talvez seja o que tornou ela tão adotada pelas empresas. Porque assim, cara, você tá lá desenvolvendo uma parada, aí você não sabe resolver aquilo, você posta num fórum e a galera te ajuda. E isso em outras linguagens você não tem tão forte quanto tem no Java. Por quê? Porque é uma questão cultural. O desenvolvedor Java ele tem essa cultura de consultar a informação e ir lá, se ele sabe, ele vai lá e responde, gratuitamente.
Enquanto que em outras linguagens, quando os caras desenvolvem alguma coisa legalzinha, ele vai lá, cria um componente e vende. Aí você tem que pagar. Isso é uma bosta. Isso é ruim pro meio, né, como um todo. Não que Java também não tenha ferramentas pagas. Tem sim, tem várias. Só que na comparação, Java tem muita coisa gratuita, muita mesmo. Tá? Então, assim, se você fosse pegar, por exemplo, agora, uma comparação a nível de salarial, C# e Java estão muito parecidos. Em questão de vagas, também hoje, tem bastante vaga para as duas. Tá? Java tem um pouco mais. E ambas pagam bem. Agora, qual que é a que tem mais segurança, na minha opinião, é Java. Agora, por quê? Porque Java está muito mais focado em aplicações server-side, ou seja, aplicações que rodam no servidor, o famoso back-end, né? Que no C# não é forte. Em Java é muito forte. Tanto é que a maioria dos back-end hoje no mercado são implementados em Java. E se não são todos em Java, boa parte deles está em Java. Ok? Então, ficou claro já uma comparaçãozinha do Java com C#? Se alguém tiver alguma dúvida, posta aí. Vou para a próxima. Java com Python. Python é uma linguagem nova, né? É uma linguagem que está aí, ela está ganhando mercado também. O que eu vejo hoje é assim, que a galera, principalmente os próprios desenvolvedores Java, em algumas ocasiões eles usam Python para criar alguns scripts otimizados para, por exemplo, fazer migração de dados, conversão de dados, porque para isso o Python ele acaba se tornando mais fácil, mais rápido, né, de fazer. Para fazer migração de dados, principalmente, né, que eles criam scripts ali para, por exemplo, eu quero migrar os usuários de um sistema para um outro sistema no outro banco de dados. Ele faz essa conversão, lê de um banco, joga para o outro, e ele faz isso em Python porque o jeito de escrever o código lá é mais rápido. E eles vão fazer a mesma coisa, e depois isso vai para o lixo porque não vai usar mais. Né? Depois que você converteu, você não usa mais. Né? Então, assim, é só um scriptzinho ali que você faz e beleza. Esse é um principal uso que a galera, né, eu estou falando isso a nível mundial, principalmente lá fora, nos Estados Unidos e tal, que a galera usa muito Python para esse tipo de aplicação. Claro, você consegue desenvolver várias coisas, desenvolver web e tal, mas o principal uso deles lá fora é para isso, para fazer migração de dados. Ok? Tem mercado? Tem muito menos vaga. E se você for um cara Java e você precisar usar alguma coisinha para fazer com Python, você faz sossegado com o pé nas costas. Agora, se você for um cara Python e for pegar o Java para desenvolver, você tá ferrado. Porque não dá a mesma facilidade. O cara que sabe Java, facilmente ele pega qualquer outra linguagem. Enquanto que os caras das outras linguagens, se vier pôr a mão no Java, eles acabam apanhando. Por quê? Porque Java, cara, você tem que saber orientação a objeto e as outras linguagens você não precisa tanto assim. Você consegue se virar sem. E com Java a parada não rola. Você tem que realmente saber desenvolver. Ok? Questão salarial, cara, Java paga mais. Isso comparado Java com Python. E a maioria das vagas que pedem Python também pedem Java. Então, dificilmente você vai arrumar um trampo só para mexer com alguma coisa Python. Você vai acabar precisando do Java também. Ok? Próxima comparação. Java versus C. Cara, C é uma linguagem de baixíssimo nível. Baixíssimo nível não de ruim, tá? Baixo nível é a linguagem que a gente chama aquela linguagem que ela foi feita para você programar acesso a hardware, a componentes, sabe? Você desenvolver drivers, por exemplo, o tipo de driver mesmo que você instala aí no seu computador para poder permitir que a sua placa de vídeo funcione, que a sua placa de som funcione, tá? O C, ele é uma linguagem principalmente para isso. Java, ele até faz, mas não é o forte, ela não foi desenvolvida para isso. Java está
mais no alto nível, não para aplicações para ficar lidando com o hardware diretamente. Ele até lida com o hardware diretamente, mas ele não foi feito otimizado para isso, não é para isso, ok? Então, assim, se você for um cara que gosta de escovar bit, fazer uma coisa mais no desenvolvimento baixo nível de comunicação de bits ali, com hardware, cara, é C. Java, você vai utilizar para desenvolver aplicações para o usuário final. Ok? E C é mais para você desenvolver componentes, por exemplo, para o seu sistema operacional, ou um componentezinho que depois você vai chamar ele com outra linguagem para poder ter um acesso, por exemplo, eu quero usar uma impressora. Você vai fazer a comunicação ali com um driverzinho usando C, tá? C tá mais para isso, ok? Então, assim, tem muito menos oportunidade de trabalho com C, mas tem também, ok? E agora, vamos comparar o tão famoso PHP com Java. Qual que é a diferença entre o PHP e Java? Cara, PHP tá ali principalmente para você atuar na parte web. Então, assim, o que é forte do PHP? O forte do PHP é você construir blogs, construir ali alguns sites, mas o software corporativo, dificilmente. Corporativo que eu falo é um sistema que vai usar implementação para poder implementar processos e vai precisar integrar com outros sistemas e tal. PHP, cara, não é para isso. O PHP é mais para você construir a casquinha ali, a parte web, e tá legal, tudo bem? Tá ok. Você até consegue desenvolver algumas coisas mais vamos dizer, mais complexas com PHP, só que onde que está o uso do PHP? Cara, construir blogs, como por exemplo, WordPress, existem alguns CRMs que usam a linguagem PHP, por exemplo, tem vários CRM, por exemplo, CRM é um software de gestão empresarial, tá? Tem algumas marcas aí famosas de CRM que usam PHP para implementar a casquinha, né? Para implementar o software. Então, assim, a galera que programa PHP acaba lidando mais com isso, tá? E os caras que desenvolvem PHP, muitas vezes eles acabam tendo que consumir serviços feitos em Java para conseguir entregar as coisas que eles muitas vezes precisam ali para o negócio, né? Porque eles não conseguem fazer em PHP. Então, assim, a parte de serviços é muito mais forte com Java. PHP, beleza, você vai construir a casquinha ali e tal, e vai rolar. Agora, se você quiser fazer uma coisa mais complexa e tal, com mais interatividade, Java tem muito mais funcionalidades, mais ferramentas para isso. Ok? Sem contar que, por exemplo, a parte salarial, por exemplo, você falar, pô, quanto ganha um cara Java e um cara PHP Senior, meu, Java tá lá em cima, PHP tá aqui. PHP paga muito mal, tá? E é muito mais difícil você encontrar vagas de trabalho. Sem contar que as coisas estão mudando, né? Tudo bem, você tem bastante coisa até que é feita em PHP e tal, mas a parte corporativa mesmo, onde está o dinheiro, grande parte usa Java. E aí muitas vezes você fala, pô, legal, você me falou do PHP, você falou do Java, cara, mas e o JavaScript? Cara, eu estou falando aqui das linguagens, principalmente que estão relacionadas às coisas de componentes de negócio também, né? JavaScript, ele está muito mais para a parte da tela web hoje, né? Web e mobile, né? Então, assim, você vai ver JavaScript com PHP, com C Sharp, com o próprio Delphi, se você fizer o Delphi Web, você vai acabar usando ali o JavaScript também, porque o JavaScript ele está em todas, tá? É uma linguagem ali
que você acaba utilizando para desenvolver a parte web. Falou em web, tem JavaScript. E aí tem alguns componentes extras aí, por exemplo, do HTML5 com JavaScript, que são alguns frameworks que permitem você construir telas com maior usabilidade, mais bonitinhas, com fácil interação e tal, mas aí são frameworks. E esses frameworks têm tem tanto para Java, quanto para, por exemplo, C# e tal. Esses frameworks tá de boa, são só ferramentas mesmo que estão no alto nível ali na parte da construção de telas. Tá ok? Lembrando que eu tô aqui para te dar uma visão geral a respeito disso e te ajudar a decidir entre essas linguagens. Agora, deixa eu te falar aqui de umas vantagens bem bacanas do Java, que assim, são as mais fortes, tá? Primeira, ele é multiplataforma. Então, por exemplo, quando você faz um programa Java, você pode rodar esse programa no Linux, você pode rodar esse programa no Windows, no iOS, né? Você pode rodar em qualquer sistema operacional, no Solaris. Ele é multiplataforma. E isso dá muita flexibilidade. Muita flexibilidade. E, em geral, para vocês terem uma ideia, quando a gente desenvolve Java, muitas vezes, cara, na maioria das vezes, os nossos softwares são implantados em um servidor Linux. Tá? A maioria deles. Uma outra parada, Java foi feito para aplicativo de alta performance. Tanto é que a gente tem vários componentes do Java que são feitos e são otimizados pensando em performance. Em larga escala. Você tem EJB. Você tem os serviços RESTful. Tudo pensando em escala. E não só isso, você tem também uma fácil interação do Java com outras linguagens através de serviços. E as outras linguagens podem consumir também informações de uma aplicação Java através dos serviços. Então, isso torna essas linguagens todas plugáveis uma na outra. Você consegue fazer as aplicações conversarem. E Java é muito forte, ele nasceu para isso. Um outro ponto muito forte do Java, a infinidade de APIs prontas para você utilizar. E não só prontas e gratuitas. Você vai lá, baixa, coloca ela, importa ela no seu projeto e usa. Simples assim. A maioria das ferramentas são gratuitas. Então, isso é muito forte. E não só são gratuitas, como tem uma documentação muito bem feita, e a galera é muito ativa, sabe? A galera que desenvolve esses componentes, eles tiram dúvidas. Quando você tem dúvida, sempre tem um ponto de contato de suporte que você manda e-mail e a galera responde, sabe? Eles têm uma documentação pronta, já redigida, pensando em quem vai usar aquilo. E isso é muito forte no Java. Um outro ponto é que Java é muito utilizado pelas grandes corporações. Você vai ver demais o Java sendo utilizado por grandes empresas e médias empresas, principalmente. Por quê? Por causa da confiabilidade. O que é a confiabilidade? Cara, Java já está no mercado há anos e está ativamente sendo melhorado. Direto, todo ano e várias vezes ao longo do ano, tem updates do Java sendo liberados para melhorias de performance, acrescentando novas funcionalidades. Sabe, ele não está parado, ele não foi criado e está lá parado, não. Java é vivo, ele tem uma comunidade que ela está sempre ali, tipo, ela viu que tem uma coisa que não está legal, a comunidade está trabalhando gratuitamente ali para poder melhorar aquilo. Porque, cara, o Java ele tem essa pegada de, tipo, se você tá lá, tá mexendo com um componente, aí você saca, putz, isso aqui podia ser melhor, não tá legal. Você desenvolve para resolver seu problema e depois você pode postar isso lá na comunidade para a galera atualizar no projeto. E isso no Java é muito forte. E é por isso
que os componentes prontos e gratuitos do Java são tão bons e tem tantos, porque a galera colabora. Porque muitas vezes você vai programar, você vai lá, pega uma coisa pronta, você se beneficiou. Mas no outro dia você pode criar um plugin lá, um pacotinho para poder otimizar, fazer alguma coisa interessante, e você pode postar isso na web também, para outras pessoas que precisem usar, baixem e tenham esse benefício também. E por que você vai fazer isso? Porque, cara, você foi ajudado, então você retribui para a comunidade. Entendeu? É uma comunidade que se ajuda mesmo. E isso eu acho que é muito legal, de verdade. É bem massa, cara. Eu acho que, assim, isso aí foi um grande marco na linguagem e ajudou muito ela a crescer. Agora, deixa eu contar aqui para vocês um ponto interessante também da minha história, né? Porque, olha só, quando eu fui aprender Java lá atrás, que eu fui precisar decidir qual que era a linguagem que eu ia aprender, que eu ia trabalhar, cara, tipo, eu tinha dúvidas, né? Porque, olha só, quando eu fui aprender Java, na minha região a galera usava Delphi. Lá em Araçatuba, lá no interior de São Paulo. As empresas lá, a maioria usava Delphi. E as faculdades só ensinavam Delphi. Por quê? Porque as empresas da região tudo usa Delphi, as faculdades ensinam Delphi. Por quê? Para gerar pessoas para trabalhar para essas empresas. Simples assim. Visão pequena. Mas é a verdade. E tanto é que, cara, você quase não viajava na faculdade. E aí, o que eu fiz naquela época para poder decidir, né, entrar no mercado? Naquela época, o que a gente tinha de oportunidade? Ou eu ia aprender Delphi, ou ASP, ou então Java. Só que Java, tipo, era só São Paulo que usava. Era capital. Interior não tinha. Era muito novo naquela época. Tinha poucos anos. E aí, o que eu fiz, cara? Eu fui conversar com a galera da comunidade. Tipo, eu tinha professor, aí meu professor tinha um irmão que trabalhava lá, já atuando no mercado, em São Paulo, e aí ele já conhecia a galera que estava desenvolvendo e viu que o negócio estava borbulhando, ele comentou comigo, eu falei, pô, legal, uma linguagem bacana, uma coisa nova, que estava com puta mercado, as empresas de São Paulo, grandes empresas procurando gente e não tinha mão de obra, porque era uma coisa muito nova, que estava crescendo absurdamente. Eu falei, cara, eu vou investir nessa parada, que eu não quero ficar aqui. E aí foi onde eu fui pesquisar a respeito. E aí foi bem nos anos ali que o Java bombou, foi quando eu entrei no mercado. Foi quando o Java estava assim, numa explosão muito forte. Ele estava literalmente começando a dominar o mercado de desenvolvimento. E o .NET nem estava pensando em nascer ali. E o Java já estava ganhando mercado. Então, foi ali que eu tomei minha decisão. Foi, de certa forma, foi um chute. A grande verdade é que foi um bom chute. Eu apostei no Java e ele deu certo. Só que eu apostei nele levando em consideração o quê? A visão de longo prazo. Por quê? Porque eu olhei e falei, cara, se as grandes empresas estão usando, uma grande empresa, ela não investe numa parada que ela quer trocar. Ela investe porque ela acredita, que ela acredita a longo prazo. Então, eu acho que vale a pena investir nisso. E aí eu fui atrás e mandei bala, né? Fui correr atrás de me especializar nessa parada. Ok? Isso foi como eu decidi entrar no Java, tá? E deu super certo, super bombou, né? E, cara, quando a gente fala sobre essas comparações de Java e tal, uma das coisas, assim, que de longe, a primeira coisa que eu ouço da galera a respeito do Java é difícil. E Java não é difícil de aprender. A grande verdade
é que as pessoas simplesmente estão acostumadas em, sabe, não ter que aprender nada, em só pegar e usar. E qual que é a parte? Qualquer coisa que faz você ter que usar 2 neurônios, você separa o joio do trigo, né? Que, tipo, onde a galera tem que usar um pouquinho a cabeça, ele já acha que aquilo é muito difícil. E não é só uma visão. É só uma falta de interesse mesmo. E eu digo mais que é preguiça da galera de poder pegar e entender aquela coisa e usar, do que é difícil. Porque difícil assim não é. Porque tem muita coisa, muita documentação, tem, sabe? É até muito mais fácil você desenvolver coisas grandes com Java do que você desenvolver coisas grandes com as outras linguagens. Se você tentar um dia fazer uma coisa grande, por exemplo, usando um PHP da vida, você vai esbarrar em pontos que você não vai conseguir fazer. E com Java não tem isso. É muito raro você ter uma coisa que você não consegue resolver com Java. Ok? Outro ponto, a galera fala, putz, Java tá ficando obsoleto. Cara, não tá. Não tá. Por quê? A galera continua utilizando. A grande verdade é que, por exemplo, hoje, o Java, o forte dele não é o UI, né, a interface com o usuário. O forte do Java é o server-side. É a parte que está no servidor, onde fica a inteligência de negócio, que vai acessar os dados, manipular as informações, aplicar regras e possibilitar fazer tudo isso de uma maneira performática para entregar para sua tela a informação para você ali exibir bonitinho. E aí, por exemplo, quando você é um desenvolvedor Java, a parte de tela você vai fazer o quê? Com HTML, com CSS, com JavaScript. E ali mesmo tem algumas ferramentinhas que você usa, que essas ferramentas vão conversar com Java para poder você colocar inteligência nessa parada. Ok? Então, Java não está obsoleto, ele está cada vez mais ganhando mercado. A única diferença é que você só não vai ver ele muito assim em tela. Ele gera as informações para a tela, ele recebe informações da tela, manipula e devolve um resultado. Ele está ali, ó, está no meio do bolo. Ok? Tem uma outra questão também que a galerinha fala assim, pô, mas Java é lento. Cara, Java não é lento. Lento é o software que os programador preguiçoso faz. Sabe os programador preguiçoso, aqueles maluco que não estuda, aqueles maluco que não se preocupa com nada, que eles acham que vão lá, vão fazer um select asterisco, trazer todos os dados da tabela que ele não vai usar para porra nenhuma, mas ele busca tudo, busca as junções, carrega todos os dados que ele nunca vai usar, e aí ele acha que o sistema tem que ficar rápido. Pelo amor de Deus! Um programa Java só é lento quando ele é feito por programador vagabundo. Entendeu? É isso, é só porque o cara não sabe programar. Java é super performático. Se o programa tá lento, é porque o cara que programou foi burro, fez merda. Essa é a grande verdade. E a gente vê muito isso no mercado. Cara, quantas otimizações de software não tive que fazer porque a galera fez o software nas coxas com preguiça. Java não é lento, é rápido, é performático. Você só tem que saber usar. Agora deixa eu falar sobre um jeito errado que a galera tem de superar essa parada aí do desafio de não saber das vantagens de uma linguagem sobre outra e tal. Acho que assim, o maior erro da turma é você pedir a opinião das pessoas erradas. E o maior erro, assim, quando a gente pede a opinião de pessoa errada, que eu vejo que a galera mais erra, é ficar pedindo opinião para pessoas acadêmicas, ou seja, sabe aquele professor de faculdade que não desenvolve para nenhuma empresa, não tem nenhum projeto e nem tem um contato direto com isso, com nenhum projeto ativo no mercado de trabalho? Esse cara te dá uma sugestão do que você tem que aprender, é furada, porque ele não está ali. Se ele fosse pelo menos uma ponte que tivesse a informação do mercado real, legal, mas não, a maioria deles não tem. Boa parte dos professores simplesmente dão aulas.
eles estudam a parada e dão aulas, eles mal desenvolvem software. Então, toma cuidado com isso. Eu, por exemplo, quando eu peguei dica lá atrás, eu peguei de cara que tinha contato no mercado, que estava atuando, dava consultoria, tinha relação com pessoas que estavam atuando como consultores, então eu não peguei informação de qualquer professor. Eu peguei de um professor que estava ativo, de um cara que era consultor. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Quando você for pedir opinião de alguém, você tem que olhar o que essa pessoa faz na vida dela, o que ela realmente lida. Porque senão, cara, se você ficar escutando dicas de pessoas que nunca fizeram nada do que você quer fazer de fato, não vai rolar. Viver de achismo não rola. Então, toma cuidado. Veja se a pessoa realmente colocou em prática o que ela está falando para você. Ok? Então, assim, uma dica legal é você conversar com pessoas atuantes no mercado. E não júniores, não. Vai procurar pessoas que já estão há mais tempo, tipo, há vários anos no mercado. Que aí você vai ter uma verdadeira visão sobre como é o mercado. Cara, como que você consegue isso? Por exemplo, hoje você está aqui e você está tendo a minha visão de Java. Você quer ter essa mesma visão para você comparar com C? Cara, procura alguém que manja de C Sharp, por exemplo, vai lá, se enfia no evento dele e vai descobrir como funciona a parada. Você tem essa dúvida, sei lá, com PHP, faz a mesma coisa. E aí você compara e decide. Entendeu? Hoje tem a internet para ajudar você a tomar esse tipo de decisão.